had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja ouvindo esse episódio antes da temporada começar, mas também a gente tá gravando aí nos 45 do segundo tempo. Difícil cobrar alguma coisa, especialmente de um podcast que vai lançar 3 episódios em 2 dias, né? O NBA das Minas nunca esteve tão de volta. E para conversar comigo sobre a Conferência Oeste, já que imagino que vocês tenham ouvido nosso episódio sobre a Conferência Leste e o de palpites, eu trouxe André Mori, obviamente. Vamos começar a temporada com o pé direito e com a sua presença aqui na NBA das Minas, André. E Agatha, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre bom estar aqui. Parece que foi ontem que a gente falou do comecinho da Free Agency, né? Julho. Demorou um pouquinho, mas parece que foi mais rápido do que esperava. A gente já voltamos e com um jogão hoje já, né? Logo de cara. Pois é, hoje falaremos da Conferência Oeste nesse episódio e para começar, é impossível não falar do campeão. Vocês sabem que eu tenho muito a dizer, então André, vou te dar a palavra primeiro para ninguém depois ficar falando que eu sou clubista, que eu exagero nas minhas projeções, né? Então, o palco é seu. Difícil falar que também no começo que eu tô com a minha camiseta do OKC aqui também, né? Não, mas eu acho que é o time favorito. Eu não acho que vai ter ressaca. Acho que esse time vem muito bem construído, né? Já falava isso desde o ano passado. Eu acho que mais do que bem construído, ele é bem liderado, né? Acho que eu lembro se foi 2021 ou 22 que o Sam Presti falou, né? Falou: "Olha, a próxima vez que a gente voltar para os playoffs, a gente não quer que seja uma aparição. A gente quer que seja eu não esqueci até o termo que ele usou em inglês, mas ele falou: não vai ser uma aparição, vai ser uma chegada para ficar." E eu acho que é um timezinho candidato fortíssimo a ser a próxima dinastia, né? A gente achou que não ia ver tão cedo, mas a gente acho que são 7 ou 8 campeões, né, seguidos que muda, temporadas seguidas que o campeão muda, mas eu acho que o OKC vem com tudo aí para repetir, mesmo começando a temporada aí com alguns probleminhas de lesão, né? O Topic, o J-Dub, acho que o AJ também tá fora, né? Que eu acho que é uma das grandes apostas para esse time. Pouca gente conhece, mas acho que é um baita jogador. Mas eu acho que o time vem forte para repetir. Acho que tá na crescente ainda, né? Acho que nem o SGA a gente pode falar que já tá no seu auge, tá na sua versão final do que o jogador que pode ser, né? Então, que é até assustador, considerando a temporada que ele teve ano passado, né? Levando quase todos os principais prêmios individuais, a cestinha da temporada, tudo, fez o Rapa na temporada passada. É bizarro pensar que ele pode ainda crescer ainda mais dessa temporada, né? Pode e vai, né? Um time. A gente sempre fala muito de como esse time se assemelha a outros em termos de liderança e tudo mais, mas eu acho que uma coisa que é muito particular é a janela de oportunidade, é a forma como esse time conseguiu chegar e muito rápido ao topo. Então, esse potencial de dinastia, eu acho que ele se amplifica também por essa rapidez. Por exemplo, se a gente pega o Boston Celtics, é um time que bateu na trave muitas vezes, né? Foi pra final de NBA, foi pra final de conferência, e querendo ou não, essas aparições que no fim foram frustradas desgastam demais seus atletas. Boston Celtics já foi time que sofreu mais com lesões ao longo de temporada regular. Agora perde Jason Tatum. Essas tentativas, elas desgastam o time. Como desgastaram, por exemplo, o Denver Nuggets, como desgastaram o Milwaukee Bucks. O Thunder não. O Thunder havia passado de primeira fase no playoff anterior e aí já consegue vencer o título agora. Então acho que além de tudo, ainda temos um time muito saudável no geral. Tivemos lesões específicas na temporada passada. J-Dub não começa, né? Ele operou a mão, mas também aconteceu nas finais aí, na verdade contra o Denver, né? Que ele rompeu o ligamento.
De qualquer maneira, essa janela, por ter se aberto tão cedo, eu acho que propicia ainda mais esse potencial que já é gigantesco do Thunder, né? E aí, fora isso, André, você que tá aqui pra gente falar de salário, é um time que conseguiu renovar todo mundo e que deve poder, inclusive, renovar com o Dort, sem ter muitos problemas no futuro, financeiramente falando, né? Exatamente. O Dort, até falei ontem no X, né? A gente viu aí quantidade de jogadores que renovaram, especialistas defensivos, né? E todos na faixa de 20 a 25 milhões. A gente tá falando do próprio Caruso, que foi no ano passado, né? No final do ano passado ainda nem entrou, a extensão dele começou a valer ainda. É, Camara, do Blazers, Dyson Daniels, do Hawks, né? Todos os jogadores estão assinando essa faixa e acho que deve ser mais ou menos a faixa que o Dort também vai assinar. Eu tava com um pouco de medo se esse mercado desse uma inflacionada, né, para chegando ali em 25, 30 milhões por ano para esse tipo de jogador, porque acho que isso seria mais ou menos o que o Dort iria pedir, né? Ele, apesar de já tá um bom tempo aí na liga, ele só tem 26 anos ainda, né? E ele tem uma team option de 18 milhões para a temporada que vem, 26, 27. Então acho que assim, o mercado ficando mais ou menos nessa faixa de 20 a 25 milhões, eu acho que é esses 5, 10 milhões a menos que acho que ele não vai ter como pedir muito, né? Essa grana, chegar nesse valor de 30 milhões, acho que é um valor muito alto até mais que tenha toda a questão cultural do Dort em OKC, eu acho que ajuda demais o OKC a poder tratar com ele uma extensão e pagar esse valor. Eu acho que fica num valor bem, bem honesto e para um cara que ele é a cultura do OKC, né? Ele é o último jogador remanescente dos anos ruins, né? Acho que ele chegou um ano antes do SJ, se não me engano ainda, né? Isso. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Então, eu acho que ele é o pilar fundamental, né? Apesar de ser um role player, acho que tem uma importância muito grande para esse elenco. E acho que o OKC deve pagar ele, deve conseguir manter ele sem problemas. E aí tem muitas outras questões sobre esse Oklahoma. Eu não vou me aprofundar demais, senão a gente fala só de Oklahoma, mas como alguns jogadores vão evoluir, por exemplo, o Chet que veio de lesão, o J-Dub quando voltar da lesão da mão, o próprio Shai, que já é o MVP, mas me parece ainda tem muito espaço para crescer em alguns outros fundamentos, uma defesa que possivelmente e estatisticamente é a melhor defesa da história da NBA, como aparece agora, e obviamente a responsabilidade de ter a seta e o alvo nas costas, né? É um time que vai ser visado, os times se montam para combater o Oklahoma City Thunder. E aí chegando, inclusive, no segundo oponente, o Denver Nuggets, que parece que fez um movimento um pouco nesse sentido, né? De trazer alguns jogadores de volta, primeiro momento, reforçar com veteranos, né? Como é o caso do Jonas Valanciunas, trazer de volta Bruce Brown. E acho que a gente até começa essa temporada com uma questão. É o melhor elenco de apoio que o Jokic já teve? Porque ainda adiciona um Ken Johnson, que é um arremessador excelente, que eu tô torcendo para não dar muito certo, porque se der é uma grande complicação pra gente com relação a esse Denver Nuggets. Um Jokic que obviamente vai fazer coisas de Jokic, um jogador que sempre se mantém muito saudável, né? Difícil a gente ver o Jokic fora por lesão ou algo do tipo. E de um Denver Nuggets que deu um baita trabalho e talvez tenha sido o maior trabalho aí para os campeões da atual temporada e que se reforça com um novo treinador também, né, André, nesse sentido. Então, o Thunder, primeiro, precisa ficar muito ligado nessa questão da responsabilidade, né, de agora ser o alvo e corresponder a todas essas expectativas, entender que o trabalho para chegar no topo de novo exige, às vezes, o dobro do esforço. Nesse século aí, são só 4 times, né, que fizeram back-to-back. É muito difícil. E o Denver Nuggets vem para tentar destruir um pouquinho desse sonho, né? Sim, é tão difícil um back-to-back de pensar que o Spurs, que é o Spurs, né, que passou aí 15, quase 20 anos de Tim Duncan sendo um contender, ganhou 5 títulos, eles nunca ganharam 2 seguidos. Né? É uma coisa que realmente é para pouquíssimos times.
na história da NBA mesmo, né? Uma história recente principalmente. E a gente falou um pouquinho de janela, na questão da janela tá abrindo. O Denver era um que eu achei que tinha fechado uma janela e fizeram uma off-season, né? Acho que é absurda. O nível de melhoria do elenco que acho que eles conseguiram, ainda mais considerando os poucos assets que eles tinham, né? Tanto em escolhas quanto espaço. Acho que eles foram muito precisos assim nas trocas, nos alvos que eles queriam. Né? Você falou Bruce Brown, Valanciunas, Tim Hardaway Jr., né? Que teve uma boa temporada pelo, pelo Pistons temporada passada. Pensar que agora ele vai se vir do banco jogando com Jokic, com Murray, né, com Aaron Gordon. Então, assim, é absurdo. E fizeram Mas, um movimento também parecido com o do Thunder, que foi de tirar quem precisava sair, né? O sim, Thunder tirou o Josh Giddey pra ser campeão e agora o Michael Porter Jr. se despede depois de muito tempo no Nuggets. tempo viram, e era um cara, parecia, tinha até a piada que o dono não iria se livrar tão cedo, porque eles é da mesma faculdade, né? O americano valoriza muito essa coisa da, da valor, até demais, só ver que o Suns escolheu o DeAndre Ayton e não o Luka Doncic, muito também pela questão da Universidade de Arizona, né, que o antigo dono era um dos principais, como é que fala, dos principais contribuidores financeiros mesmo para a universidade, né, mas enfim, a primeira oportunidade que eles tiveram de trocar o Michael Porter Jr. foi um upgrade absurdo, uma escolha futura para quando o Jokic provavelmente já vai estar aposentado. É caro, mas você trazer um Cam Johnson para esse elenco agora é absurdo, né? E eu acho que uma coisa que vai ajudar demais esse Nuggets, principalmente na regular, é que se você pegar nas últimas 3 temporadas, o Jokic tem o Cleaning the Glass tem aquele on-off, né, o impacto do jogador dentro versus fora de quadra, né? O Jokic nas últimas 3 temporadas, ele em quadra, o time jogava como um time de 68 vitórias, 67 e 65 vitórias no passado, né? Nessas mesmas três, quando ele sai vai pro banco, o Nuggets virava um time de 16 vitórias também em 23, 24, mesmo ganhando o título. Ah, não, o título foi 22, 23, né? No ano do título, eles ganham. Então quando ele estava no banco, virava um time de 16 vitórias, ou seja, pior time da NBA com folga. E a temporada passada foi um time. Ele trazia 46 vitórias a mais. Então era um time de 19 vitórias se jogasse sem o Jokic, né? E agora esses minutos vão estar com o Jonas Valanciunas. O cara, ele não é provavelmente não é mais um pivô titular, mas ele vai entregar ali seus 15 pontos, 8 rebotes nos 20, 25 minutos que ele jogar, eventualmente, vai dar uma folga muito grande pro Jokic poder chegar melhor fisicamente também no final da temporada, né? A gente via muito nesses últimos anos o Jokic em quadra com os números absurdos dele, fazendo o time abrir 15, 20, 25 pontos de vantagem, chegar quarto, ele tem que voltar no jogo porque o time tá arriscando perder, né? Tomou um 15-0 de run, caiu para 9 pontos de vantagem e ter que ele voltar para o jogo frio, arriscar se lesionar, né? Então acho que esse é um dos principais reforços pro Nuggets nessa temporada, né? Além de acabar o drama todo que tinha entre o general manager e o técnico, né? No final da temporada mandaram os dois embora. Parece que agora também isso também deixa de ser um problema também pro elenco, que bem ou mal acaba afetando o elenco nessa dinâmica de executivo e técnico, acaba passando pro elenco também. A questão defensiva desse Denver, ela já era um ponto tocado em outras temporadas. Você acha que essas adições ajudam o time defensivamente? Acho que o Bruce Brown ajuda pela versatilidade dele, né? Eu acho que trazer ele, pensar ele se poder fechar um jogo com, com Gordon, Cam Johnson, o próprio Bruce Brown, vamos dizer, um jogo que seja um pouco pior pro Jamal Murray, né? Dificilmente que ele possa ser um pouco mais exposto, e o Christian Brown, né? Que também renovou, mais um dos especialistas defensivos que renovou. Eu acho que dá uma chance melhor do que tinha antes, né? E o próprio Kim Johnson, eu acho que já é uma baita evolução ao Porter Jr., né?
Então você ter mais um cara do banco, que era o que o Nuggets não tinha, né? Temporada passada, quando você precisava de alguém sair do banco, quem saía era o Russ, né? A gente sabe que, infelizmente, já não é mais o Russ do passado, né? Então, eu acho que tem uma versatilidade maior pro, pro técnico, pro Adem a trabalhar, né? Exatamente. Minnesota Timberwolves é um time que também quase que se encontra na mesma situação do Denver Nuggets de bater na trave de Oklahoma, né? E especialmente para o Timberwolves, que fez as duas últimas aparições nas finais de conferência e não conseguiu passar, fica um sentimento de que algo precisa mudar dentro do elenco para que, enfim, esse time consiga passar para as finais. De qualquer maneira, eu também sinto que me lembra muito a época do Houston Rockets, quando o Warriors estava com tudo, né? Era um time que tentava e sempre tinha um time muito bom, mas tinha à sua frente uma equipe ginástica, de fato, como foi o próprio time do Warriors, e aí o Thunder pode ser essa pedra no sapato de um Timberwolves para sempre, né? Um Timberwolves que é muito bom e acaba ficando sempre no meio do caminho, pelo menos nas duas últimas temporadas. O time se despediu do Nickeil Alexander-Walker, que para muita gente é uma baixa importante, né, André, nesse banco. Mas ainda tem Donte DiVincenzo que pode melhorar e deveria. Entrou em várias trocas, né? Vai trabalhar para desenvolver o Rob Dillingham também na posição de armador, né? E aí tem o Mike Conley como veterano podendo ajudar esse processo. O Anthony Edwards, que para mim precisa desenvolver um pouco mais o seu playmaking, especialmente. Acho que ele foi muito hackeado, né? Durante os playoffs, especialmente pelo Thunder, obrigando ele a tomar algumas decisões em que ele não tinha qualidade para fazer o passe, ou não conseguia finalizar da melhor maneira devido à defesa do Oklahoma. Então ele também precisa desbloquear um pouco do seu jogo. Mencionei isso, eu acho que no episódio de palpites, muito do que o Shai faz com a bola de 3, né? Nos 2 primeiros playoffs, o Shai teve muita dificuldade com a bola de 3, alguns jogos dessa temporada também, mas é algo que ele conseguiu evoluir para vencer o título e foi muito importante. E aí, os jogadores excelentes de sempre, né? Nas Reed jogando muito bem, Jaden McDaniels, Rudy Gobert, outro jovem que é o João Bettinger, né? Aí nessa posição de center. Mas uma grande interrogação com o Julius Randle, né? Que joga a temporada muito bem e derreteu absolutamente nos playoffs. O que te assusta e te anima desse Timberwolves, André? O que me anima, acho que é continuidade, né? Acho que isso é uma coisa que às vezes muita gente que acaba acostumando a jogar muito 2K ou brincadas de fantasy, essas coisas, né? Acaba subestimando um pouco. Vai lembrar que a troca do Cat pelo Julius Randle foi, se não me engano, na primeira uma semana, faltando uma semana para o training camp, né? Aquela coisa assim, ou foi para começar a temporada. Eu lembro que foi bem no. Já foi uma troca tarde, né? Para os padrões da NBA. Então eles terem conseguido chegar numa final de conferência, repetir a final de conferência, né? Já bate na conquista. Então acho que me anima bastante, é um elenco bom, um elenco profundo, só que acho que tem essa questão realmente se o Wentz vai dar esse salto como playmaker para poder ser quase que um lead guard, né? Ou se o Rob Dillingham vai também dar um salto, porque o Wolves pagou caro por ele ano passado, né? Ele foi a 8ª escolha no ano passado. O Wolves pagou uma escolha futura 2030 e um swap em 2031, se não me engano foi isso. Ou seja, a gente está falando aí de daqui 5 anos. Então, muito desse elenco já vai estar. Alguns vão estar até aposentados já, né? Ser um elenco bem diferente. É uma troca perigosa, mas assim, apostaram que ele vai ser o armador do futuro. E em momento algum foi feito alguma coisa para endereçar, né? Foi dada uma extensão já naquele valor bem de veterano pro Mike Conley, já entendendo que ele é o cara que vai fazer essa transição para um jogador veterano de banco, né? E realmente acho que ele é importante, mas ele não consegue mais jogar as 3 séries de playoffs. A gente vê que chega contra o Lakers até foi, depois já passando, quando foi passando as
próximas séries já faltava esse lado, né? E o Ant não tão podendo suprir, complicou bastante para eles. Então, eu acho que tem esse lado que acho que vai ser o que eu mais quero ver no começo da temporada desse Wolves, né? Se eles conseguem fazer ou o Dillingham assumir mais responsabilidade e protagonismo mesmo no time, ou o Ant, né? O Ant até agora, um pouquinho antes da gente gravar, viralizou ali um tweet que ele usa um perfil, ele tem um segundo perfil dele, ele colocou os objetivos. Em nenhum momento ele fala muito dessa questão de playmaking, né? Óbvio que tem muita coisa ali, piada, que ele fala que, quero trazer de volta pra moda usar tênis de basquete com calça jeans, né? E aí fala que quer enterrar na cabeça de, acho que 3 jogadores, ele risca todos esses nomes, mas deve ver assim, óbvio, não dá pra levar aquilo ali a ferro e fogo, que são os objetivos dele, mas eu acho que ele precisa, acho que é o salto que falta, até para colocar ele nessa disputa, que muita gente coloca ele como um dos candidatos, por fora, mas um dos candidatos a MVP, né? Pelo menos terminar no top 5 de votação. Eu acho que isso precisa demais dele, tá faltando isso. Acho que o comecinho da off-season ele falou que tava trazendo post-up, jogo no mid, etc. É bacana tudo, mas eu acho que mais do que isso é ele trazer o playmaking, envolver mais os jogadores, né? Porque o time, tirando o Randall, o resto do time, dos principais jogadores do elenco, não tem esse lado também, né? Pensa em Gobert, pensa em Nas Reed, pensa no DiVincenzo, no McDaniels, nenhum dos jogadores vai ter isso no repertório deles. Então, realmente é o Ant que tem que fazer esse papel aí. E se a gente falou que o episódio, a temporada iniciaria com o Oklahoma City Thunder, o grande assunto da Conferência Oeste e um duelo que nem recomeçou, né? E já é pautado como o grande duelo da temporada, com o Houston Rockets. Talvez aí, para muita gente, as melhores movimentações da off-season, especialmente com a chegada do Kevin Durant para um núcleo jovem e que precisava de um jogador exatamente como ele, né? Todo mundo falava que o Houston Rockets precisa mais do que um jogador que arremesse de meia distância, que não precise se dedicar tanto à defesa e possa ser um scorer puro de todos os ângulos da quadra e que faça absolutamente tudo que é o Kevin Durant hoje. A gente falava, né? O que esse time precisa é o Kevin Durant e não essas questões principais. E conseguiu trazer justamente esse jogador. Acho que uma coisa que vai impactar muito o começo da temporada, óbvio, é a ausência do Fred VanVleet com o ligamento rompido. E a gente viu ontem que o Houston Rockets inicia, inclusive, com o Kevin Durant na posição de shooting guard, né, André? Quero saber seus 2 centavos acerca disso. E aí, Jabbar Smith de small forward, Alperen Sengun de power forward, Adams de center, com a Amen Thompson, inclusive, sendo o armador primário dessa equipe, que é uma outra novidade. O Reed Sheppard, temporada passada, não ganhou muito espaço para se desenvolver, é verdade. Talvez com a ausência do VanVleet a gente veja um pouco mais de um cara que foi rookie ano passado e muita gente tinha esperanças. O VanVleet elogiou bastante o jogo inicial do Reed. Tari Eason também para evoluir, a chegada de Clint Capela, né, como um desafogo também dos bigs para o Sengun conseguir ser mais móvel, trabalhar mais nos passes também, né, sair de vez em quando do garrafão é importante, mas ainda tem um Dorian Finney-Smith que não começa a temporada, mas chega, Jesse Tatum que também não começa a temporada, mas acho que o saldo principal é de que o time fez o que precisava ser feito para dar o próximo passo. E aí, se isso era trazer talvez o melhor arremessador da NBA hoje em média distância, que seja, né? Exatamente. O KD começando de shooting guard, acho que o PJ Carlesimo está sendo vingado, né? Para quem não é tão velho assim como eu de NBA, o KD quando chegou na NBA, o PJ Carlesimo era o técnico do então Seattle Supersonics e colocou ele na posição 2 também, já, porque ele arremessava demais. Naquela época os small forwards eram mais parrudos, né? O KD sempre foi muito magro.
E colocou ele de dois, é um negócio absurdo, assim. Muitos falam até que foi um dos motivos por ele ter sido demitido quando o time foi para Oklahoma, né? Mas eu acho que é temporária, não consigo ver esse. E nem pelo KD como dois, eu acho que o que mais pega para mim nesse elenco titular que o Doca já vai começar a temporada, né? Que ele anunciou de Adams, Sengun, KD, Jabari e Amen. Eu não consigo confiar ainda no Jabari como defensor de wings, né? No NBA que tá cada vez mais forte em jogadores 2 3 ali, assim, muito mais ágeis, né? Menores até fisicamente. Eu não sei se ele é o cara para isso. Ele acho que ele é um jogador muito mais 3 4 do que um jogador 2 3, né? E fora a questão de playmaking também. Eu acho que o foco vai ser muito com o Sengun distribuindo, sendo point forward ali, né? Mas eu acho que bem, rapidamente acho que vai precisar de um jogador como o Reed Shepard, acho que funciona melhor. Era ouvindo o último episódio, né, do NBA das Minas, foi minha aposta de Rook of the Year. Eu achava que ele ia, pela falta de armador, né, acho que o Doca não ia conseguir deixar ele tanto tempo no banco, mas deixou. E o Van Vliet tem uma importância muito grande pro esquema do Doca, né? Tanto que acho que também é um dos complicadores para esse começo, acho que perder ele até o time conseguir se reencontrar jogando sem ele, porque ele infelizmente vai perder a temporada inteira, né? Eu acho que vai precisar revisitar isso e trazer o Shepard como titular. Mas é um time, eu acho que eu coloco hoje, fiz uma 4 prateleiras assim, né? Eu acho que eles estão na segunda prateleira junto com o Wolves, acho que é um time que espero chegue pelo menos numa segunda rodada de playoffs, né? Tipo, provavelmente vai ter uma vantagem de mando de quadra na primeira rodada, aí chega na segunda, aí vai depender muito de confronto, de ter chance de chegar à final de conferência, né? Mas é um time bem interessante, estou bem animado para ver. Acho que as mudanças foram muito boas. As extensões dadas nos últimos dias, né, foram anunciadas, acho também muito bacana, principalmente a do Kevin Durant, né, ele baixa bem consideravelmente o salário para as próximas temporadas, né, esses 11, 12 milhões, eu acho que vai ser chave para poder renovar com o Tari Eason, né, que eu acho que é um dos meus favoritos nesse elenco. Acho que é o tipo de jogador que eu gosto. Ele é um cara para entrar, que seja do banco, ou seja como reserva, né? Ele entra, faz o trabalho dele. É, é muito um jogador muito bom. Talvez queira uma grana acima. Eles falaram que as pedidas estavam muito desproporcionais, né? Acho que discrepantes, para não chegar a divulgar o quanto o Rockets estava oferecendo, enquanto ele estava pedindo. Eu acho que o valor dele é naquela faixa que a gente falou mais cedo dos especialistas defensivos, de 20 a 25 milhões. Eu acho que se ele estiver pedindo a mais do que isso é pesado, porque ele não mostra ainda, acho que um repertório ofensivo para justificar isso, né? Que acho que para pagar isso, pagar 30 milhões, é um cara que tem que ser quase que um titular inquestionável hoje em dia, né? E contribuindo ofensivamente, não só defensivo, não pode mais ser tanto só o especialista de defesa. Mas acho que o time caminha bem para, pelo menos nas próximas 2 temporadas, que não coincidentemente são as próximas 2 temporadas do Amen de Rookie Scale, né? Antes de entrar, provavelmente vai receber uma oferta de Max. São as próximas 2 temporadas que o Rockets tem, que deve ficar abaixo da Second April. Então, assim, é um time que está bem controlado com as suas finanças e tem alguns bons assets caso precise fazer alguma troca aí no futuro. Bom, Golden State Warriors. Vamos ao próximo, porque a questão toda será resolvida hoje, inclusive, né? A Dan Silver decidiu colocar Kevin Durant em Oklahoma para assistir a subida do banner. Eu acho que, assim, do ponto de vista dos jogadores, a gente se perguntou muitas vezes até que ponto a liga tem controle sobre a vida deles, né? Especialmente depois da troca do Luka. Muito foi falado, inclusive, no episódio do Starting Five lá da Netflix, que eu e Trick estamos absolutamente vidradas.
Mas isso tem um pouco de toda essa história também, né? Kevin Durant ser obrigado a assistir, sabendo que toda a situação foi conturbada, é um jogo um pouco maligno, né? Da NBA, de um ponto de vista pessoal, de vida desses atletas. Mas quando a gente pensa do ponto de vista de narrativa para a liga, é o sonho de todo comissário, né, André? Mas indo para Golden State Warriors um pouco, eu acho que a pergunta de começo de temporada é até onde vai a chance desse último respiro não, mas os respiros finais de Stephen Curry e Draymond Green nesse time do Warriors, né? O Jimmy Butler vai assumir esse protagonismo. É óbvio que a gente falou muito sobre como as lesões impactaram esse time, especialmente nos playoffs. Jimmy Butler chegou na trade deadline, então a primeira temporada completa, Gui Santos por lá. O que você vê do Warriors? Eu sou um pouco mais cético com esse time. Eu não sei se. Eles terminaram a temporada passada muito bem, né? De pegar o final de temporada deles, os últimos meses, principalmente depois da troca, óbvio, do Jimmy Butler. Mas eu acho que pega muito, foi acho que aquela questão da água bater na bunda, né? Acho que não tem, falou, pô, a gente já é um time velho, estamos aqui na fase na fase na zona de play-in, temos que dar um gásinho a mais, que tanto que eles terminaram a temporada em março e abril, de fevereiro até abril, ó, foi o 19, 20, 24 e 10, né? Um retrospecto muito bom. Só que a minha dúvida é, será que Curry, Draymond, Jimmy Butler vão começar a temporada assim, né? Com esse pé no acelerador tão forte novamente, ou vão de novo deixar o tempo rolar, ver como é que começa aos poucos. Eu não sei. O Warriors, para mim, tá nessa entre terceira e quarta prateleira que eu coloquei assim do Oeste, né? Eu ainda quero esperar para ver. Ainda tem a questão Kuminga que nunca vai se resolver. Acho que só vai resolver quando ele ou o Kerr não estiver mais em Golden State, né? Acho que com um dos dois só vai resolver quando isso realmente acontecer. É, então, assim, é um time que se reforçou, né? Óbvio, com os jovens, né? Jovens ao Horford, né? Um grande potencial vindo do Celtics, né? É, mas eu acho que tem um elenco bacana. O Melton volta, acho que ainda não está pronto, né? Ele vai perder esse comecinho da temporada regular. Acho que ainda nessa recuperação do ACL, que ele estourou ano passado no próprio Warriors, né? Antes de ser trocado. Então, não sei, acho que um pouco de cautela ainda. O time é bom, é um time forte, um elenco para competir, mas ainda não sei se eles vão entrar com essa vontade toda logo de cara no começo da temporada, né? Então, esperar para ver como é que desenrola, principalmente a questão Kuminga, porque aí se vai botar em quadra para melhorar o valor dele para ser trocado, ou ele vai continuar sendo, né, deixado de lado pelo Kirk, não é muito fã dele. Acho que ele se enxerga como um jogador, o Curry enxerga ele como outro. É o pior cenário possível para se entender, né? O Warriors com a janela de fato fechando. Acho que esse é o principal ponto inicial com relação a isso. E que precisa fazer valer. O Podziemski é um jogador que tem jogado bem a temporada regular, mas também não foi muito bem nos playoffs, né? Teve problemas claros. A chegada de Al Horford e o quanto ele também ainda tem de gasolina no tanque para fazer, enfim, todo o seu jogo, tudo que a gente está acostumado. O Seth Curry, que tinha sido contratado, foi dispensado agora, né? Não veremos os irmãos Curry jogando, infelizmente. Mas também bastante disso passa bastante do quanto esse Warriors pode ir e aonde ele pode ir. Passa pela saúde. A gente falou muito disso no Leste. Eu acho que o Leste tem muito mais questões médicas do que o Oeste neste momento. Mas esse, especialmente, é um time que sofre com idade, sofre com condições físicas, né? E tem um problema também de profundidade. É que tem dois jogadores que são muito, muito, muito decisivos. Então, se Jimmy Butler e Stephen Curry decidirem colocar a bola debaixo do braço, Draymond Green jogar no nível defensivo dele
e o Al Horford só imitar o que fez na última temporada no Boston Celtics, a gente pode ver de fato um time buscando para entrar nos playoffs direto. Eu acho que não seria loucura. Mas também é um time que pode dar muito errado se, por exemplo, o Curry sair 2 semanas, né? Se o próprio Jimmy Butler se machuca. Então, tudo precisa dar certo para que esse time funcione. E me lembra um pouquinho a questão, de fato, do Los Angeles Clippers, né, André? Vamos entrar nessa questão. O maior assunto da temporada é a saúde de Kawhi Leonard. Um elenco recheado de veteranos, um elenco que já foi favorito para vencer a NBA algumas vezes, mas que não consegue chegar nunca nem à final de conferência. Você tem James Harden e Bradley Beal agora ganhando muito menos, né? 5 milhões o contratinho de Bradley Beal no Clippers. Kawhi Leonard, John Collins e Zubac devem ser aí o elenco titular. Mas você tem um Chris Paul que volta ao Clippers, que é uma história muito legal nessa temporada. Bogdanovic, que encaixou legal. Batum permanece por lá. Brook Lopes. Dá pra chegar em algum lugar, né? Eu nunca acredito muito no Bradley Beal dividindo espaço com outras estrelas desse tipo, mas se ele aceitar um papel de coadjuvante e conseguir ter bons arremessos aí espaçados, acho que dá pra esse Clippers surpreender na Conferência Oeste. Eu já gostei muito do Clippers, já fui muito fã de tudo que foi feito desde que o Steven Ballmer assumiu, né? Mas já começa a chegar numa fase assim que eu tô achando que Clippers e na NFL, né, o New York Jets, eu acho que são times, e o Pelicans, né? Eu acho que são times assim que alguma coisa tem. Não gosto de acreditar nessas coisas de zica, tudo, mas sempre alguma coisa acontece com esses times, é impressionante, né? Agora tem toda a questão de saúde, tudo vai ter essa investigação em cima do Kawhi, né? De possivelmente estar recebendo grana por fora de uma empresa que está sendo processada por fraude agora, né? Lá nos Estados Unidos. Mas no papel é um time que tem chance, acho que se reforçou bem, ganhou, apesar do Brook Lopes, Chris Paul e o Bradley Beal já tá nos estágios finais de carreira, né? Bill, infelizmente, porque ainda não é tão velho quanto os outros, né? Mas já, a menos que ele consiga recuperar a carreira, tem que essa coisa de não ter mercado pelo contrato que ele tinha antes, né? Ninguém querer, e ele ainda tem uma no trade clause. Se não serviu de wake up call, né? Eu acho que nada mais vai fazer ele se ligar e ter uma transição de carreira. Mas acho que são peças de reforço, acho que bem pontuais e bem interessantes, complementares com o que tem, né? Se a gente pensar que ano passado o, o, o Clippers só tinha Zubac e o pivô reserva era o Batum, né? Que nem tem físico de um pivô, né? Mas ele tinha que fazer esse papel. Agora você troca ele por um Brook Lopes, que aí de fato um pivô e um stretch, né? Um pivô que realmente arremessa de 3. Se quiser ir para um small lineup, você tem um John Collins, que pode fazer poucos minutos esse jogo de pivô. Então, assim, você tem uma trinca de pivôs muito superior. E ainda tem o Batum. Se precisar ainda de 2 minutinhos, 3 minutinhos ali por um problema de lesão ou uma noite de descanso de algum dos outros, ele ainda pode fazer. Então, acho que assim, é um elenco que fica bem redondo. Mas é o Clippers e tudo depende de Kawhi, né? Eu acho que esse time só vai para algum lugar se o Harden teve uma boa temporada no passado, mas eu acho que não adianta. Ele, playoffs, tem alguma coisa também que no jogo 7 não funciona, né? Então acho que vai depender muito do que vira o Kawhi ao longo dessa temporada, né? Definitivamente. Tudo passa pelo Kawhi, né? A aposta do Ballmer é o Kawhi, e aí vai trazendo peças para compor esse elenco, mas ele teve muita dificuldade durante todo esse período em se manter saudável. O primo rico, quer dizer, o Clipper já é bem rico, né? Mas o primo condecorado de Los Angeles, o Los Angeles Lakers, entra nessa temporada também com muitas questões, né, André? Beleza, não se nega no Luka Doncic, não é uma coisa que você pode falar não, independente do momento em que isso aconteça, mas é um time que não é que não estava preparado, mas vai ter que lidar com questões, né? O Austin Reeves sendo
praticamente uma redundância ao jogo de Luka Doncic. Gabe Vincent tendo que começar também jogando, porque LeBron James começa fora da temporada, e aí você tem a chegada de Marcus Smart, e especialmente a questão dos pivôs. Jared Vanderbilt, que, enfim, vai ser um big, mas não vai ser pivô, Jackson Hayes e DeAndre Ayton, né? Até onde DeAndre Ayton está disposto a se sacrificar e a se esforçar, né, para vencer com esse Lakers. Eu ontem até estava conversando com os amigos no grupo, perguntaram assim, o que vocês acham? Eu falei né, eles pensam assim, de 0 a 10, sendo 10 o OKC campeão, né, onde é que coloca o Lakers? Eu coloquei um 6 quase 7 ali, assim, eu acho que briga na parte de baixo dos playoffs ali, a posição 5, 6, a menos que alguma coisa aconteça muito certo, né, eu ainda tenho alguns pontos com o J.J. Redick, acho que ele começar com o Gabe Vincent, não sei, não acho ideal, essa coisa de 3 armadores, já não deu certo com o Darvin Ham, né, que tentava muito isso, já viu que não é o caminho, ainda mais quando os seus 2 armadores são Luka e Austin Reeves, né, acho que você desgasta demais esses caras na defesa, e sendo que eles são as únicas opções de ataque, né, de criar alguma coisa no ataque. Então vamos ver, não sei se hoje já, logo de cara contra um Warriors, isso é capaz de ser exposto um pouquinho e já muda, mas o problema é que eu vejo assim, o DJ, óbvio, ele sabe muito mais que qualquer um de nós, não tem a menor dúvida, mas ele não enxerga no Vando um cara de rotação, né? Ano passado ele colocava ele como um quase como um pivô mesmo no time, os minutos dele eram bem estranhos, e nessa pré-temporada até agora, mas a gente vê que ele acha que é um jogador de só entrar 2 vezes por tempo, assim, né? Então, 2 shiftzinhos rápidos ali, de 5, 10 minutos, e é isso que ele contribui no jogo. Então, e eu tava com um pouquinho de esperança de que, principalmente com a lesão do LeBron, de que ele pudesse ser o titular, né? Tem muita gente que cobra o Lakers, estava falando que o Vando estava muito bem. Não falo nem da questão do arremesso, porque isso todo jogador em época de off-season vira um exímio arremessador, né? Treinou, mudou arremesso, então não vi nada diferente no arremesso dele. É, mas eu vi assim, pô, acho que a chance dele entrar como 3 ali, defendendo, sendo o defensor de point of attack, né? Mas claramente o JJ não vê isso nele. Então é esperar para ver. Eiton tem muito essa questão, eu não consigo confiar muito na cabeça dele, né? Ele é um cara muito que o esforço e a atenção dele é muito varia muito, né? Ontem mesmo apareceu para mim na TL um vídeo da época de Suns dele cobrando do Booker fazer box out no jogador para pegar rebote, sendo que o rebote é assim nas costas dele. Então, assim, uma coisa meio maluca de jogador que não tem muita noção do que está fazendo, mas acho que ter sido cortado pelo Blazers, né? É, em vez de ninguém, nem também outro jogador sem mercado nenhum, ninguém se interessar por ir atrás dele e receber um cara desse com 26 anos, né? E principalmente vendo o Luka assinando por 250 e poucos milhões, né? Ah, no mesmo time, eu acho que se isso também não despertar o cara, não fazer o cara dar uma acordada, ser difícil, acho que provavelmente ano que vem vai estar precisando de um novo time novamente, né? Porque também ir pro Lakers é a única opção. O Jackson Hayes claramente foi visto como um jogador que não faz parte pro JJ, né? Principalmente nos playoffs. Pode ter jogado bem na regular, tudo, mas só foi renovado por falta de opção e pelos bird rights para ter um pouquinho a mais de salário se precisar numa troca, né? Acho que não passa disso. E o Coloco é um two-way, aí two-way, infelizmente no Lakers a gente vê que não são jogadores que são preparados para subir, ascender no elenco como faz o OKC, né?
A dinâmica de Oklahoma é diferente, os ares em Oklahoma são diferentes. Mas ali perto, inclusive, no Texas, em San Antonio, a gente tem o surgimento, né? Acho que é a primeira vez que a gente vai ver esse time sendo um X da questão, né? O Ibanyama voltando saudável, Stephen Castle, Devin Vassell e Dylan Harper, né? Um time que conseguiu ficar aí e subir nos drafts dos últimos anos. E ainda tem o De'Aaron Fox, né? Pra adicionar. É muita coisa, né, André? É bastante, é um time. Eu acho que é a primeira chance, e é bizarro de pensar assim, que já é o terceiro ano do Embi, né? É, eu acho que o Spurs precisa tá todo mundo apostando num salto. Tem gente até falando de salto nível Rockets ano passado. Eu acho que também não é para tanto, né? Eu acho que Seria o terceiro salto, né? Porque teve o salto do Oklahoma, que foi play-in para primeiro, o salto do Rockets, que também foi isso para segunda, e seria o terceiro da Conferência Oeste. eu acho eu acho que é um time que briga. Eu acho que acaba no play-in, mas briga ali entre 5, 6, 7, né? Acho que fica ali. Talvez aí, óbvio, a gente nunca quer contar com lesão, né? Mas estão sempre pensando no melhor cenário possível, do Embi jogando e tudo mais, evoluindo o monstro que deve virar, né? Ah, mas é um time que tá bacana, vai ser bacana de ver. Eu acho que vai ser bem divertido de ver. Ah, Dylan Harper acho que corre por fora para ser o Rook of the Year, né? Eu acho que deve cair pro Cooper Flag, mas acho que tem uma chance pro Dylan Harper, né? Mas acho que é um time que pode surpreender e vai ser um time chato de enfrentar. Eu acho que é aquele time que às vezes num Oeste que vai ser decidido por uma, duas vitórias. Se numa temporada se acabar 1-2 contra o Spurs, né? 1-3, dependendo da divisão que faz parte. É, o time, são derrotas assim, que podem doer e prejudicar demais num chaveamento. Eu fui Jace Bailey, né? Eu acho que dos três, o Ace Bailey é o que vai ter mais espaço pra jogar, especialmente nesse Jazz aí despovoado, né? Dylan Harper, querendo ou não, vai disputar com Stephen Castle, Devin Vassell e a volta de De'Aaron Fox. E aí você tem também um Cooper Flag num time muito pronto. Aí fui Jace Bailey, deixei pras cabeças. Falando nisso, vamos falar de Dallas Mavericks, dê seus 2 centavos. É aquele problema. Eu gosto com o Kyrie, né? E que aí é a grande questão, que não vai ter Kyrie tão cedo, né? Apesar de ter gente que fala que ele tá à frente na recuperação, tudo, mas acho que não dá para contar com ele tão cedo assim. Acho que foi em fevereiro que ele rompeu o ligamento, né? Então tá fazendo aí 8 meses ainda. É cedo. E o único armador que tem é o D'Angelo Russell. E o D'Angelo é o D'Angelo, não adianta, né? Já são 8 temporadas aí, acho que a 10ª temporada dele vai ser esse ano, né? Ele é de draft 2015. Ah, eu gosto do elenco, acho que a versão final do Mavs é um time perigoso, pode jogar grande, pode jogar pequeno, né? Até falam que o Cooper Flag pode ser um point forward, né? Dele ser quer dizer, o Clay seria o menor jogador no elenco, né? Sendo 6'5", então assim, é um time que acho que pode dar bastante trabalho lá para frente. Esse começo acho que vai ser meio complicado de ver sem o Kyrie, ver se o D'Lo consegue fazer esse papel sem muito drama, sem reclamar demais, o que é difícil, né? Não é muito dele, mas eu acho que é um time perigoso também para jogar, deve brigar ali pelo play-in, ou vagas assim, 6 também. Acho que esses 4 times para mim são os que fecham o que deve ser a briga pelos playoffs, né? A parte de baixo ali. Lakers, Clippers, Warriors, o Spurs e o Mavs, 5 na verdade, né? Acho que são os 5 times que fecham esse segundo pelotão ali, que desses 5, quatro vão para frente e um vai para a loteria novamente, né? Ver quem que vai ter sorte ano que vem.
Bom, eu gosto, eu acho que eu sinto a mesma coisa que você. É um time que precisa de Kyrie Irving pra funcionar, pra existir. É muito ruim que Kyrie Irving não tenha podido ter essa experiência aí no fim dos playoffs, né? Se machucou e tudo mais. Era um Dallas que podia chegar até mais à frente, fosse o caso. Mas D'Angelo Russell tá aí, Brandon Williams, Jaden Hardy, talvez podendo dar um salto, né? Melhorar. O pessoal tinha bastante expectativa com ele. PJ Washington e o Gafford, eles são meio que rebaixados, né? Oficialmente a essa posição de bancários. E entre Anthony Davis e Derek Lively, que eu gostaria de ver ganhar um pouco de massa, né? Pra aguentar o tranco aí no garrafão. Mas você acha que Cooper Flag vai fazer uma temporada de rookie à la Luka Doncic e apaixonar novamente os populares de Dallas? Eu não sei se no nível do Luka, acho que só pela questão de pontuação, né? Não sei se ele vai ser tão um jogador tão que vai pontuar tanto assim, até pelo restante do elenco que tem, né? Só pelo AD, o Clay, o próprio D'Lo. Mas eu acho que ele vai ter acho que vai ter uma temporada bem sólida. Tudo que eu vi e ouvi falar dele é um cara bem. Acho que o que mais me anima com ele é os caras verem que falam assim: ele é um jogador que tem a mentalidade diferenciada. Ele não é um. Óbvio que ele está indo por um extremo, né? Que é o Ben Simmons, que já falavam desde a época dele de high school, falavam que ele não tinha muito essa coisa, essa mentalidade de ser um jogador competitivo, né? O Cooper diz que ele é maníaco em treino, em preparação e tudo mais. Então acho que pode ser um cara que difícil falar que vai fazer a torcida do Dallas esquecer, superar, porque o Luka é o que se faz, é geracional de verdade, né? Ele é um cara geracional, parece um a cada 10, 15 anos. Mas acho que o Cooper tem uma chance de poder suprir assim, e ser a cara da franquia na próxima década, tranquilamente. Bom, a ver, né? Ansiosa pra entender como o buraco que o Luka Doncic deixou será tapado por Cooper Flag. E, enfim, como que o jogador vai responder. Vamos falar de Memphis Grizzlies agora, que é uma questão, né? O Memphis parecia que ia alçar voos gigantescos. E aí cai, continua uma queda vertiginosa. Mesmo tendo o Ja Morant, né? Ja Morant com vários problemas em sequência de lesão e de comportamento. E aí, reiteradas lesões e reiterados comportamentos. Um time que ainda tem JJJ. Tenho palavras duras pra JJJ, mas vou guardar pra mim. Mas vou querer muito ver o Jalen Wells, como ele vai jogar aí essa temporada. Kentavious Caldwell Pope na posição de shooting guard, mas é um time que foi esvaziando, né, André? Tinha um elenco muito mais robusto e é aquilo que você falou de continuidade. O Timberwolves conseguiu manter os principais. Esse Grizzlies, óbvio que manteve Ja Morant, manteve JJJ, mas perde muitas peças importantes e é quase uma sombra do que era anteriormente, né? Acho que tem uma defesa boa, com os alas conseguindo fazer um excelente trabalho defensivo. Jovens, mas num oeste tão povoado, me parece que vai ter problemas para chegar aí com mando de quadra ou talvez até se classificar direto para os playoffs, né? Um time. É bizarro de pensar, porque quando a gente fala do Memphis, parece que é um time que estava lá fora e terminou com 48 vitórias no passado, né? Mesmo com todos os problemas. Mas eu nunca vou perdoar o Zach Kleiman, que é o GM, né? Pelas as apostas que ele fez em jogadores no draft, abrindo mão, né? Acho que ele tinha jogadores muito importantes ali por elenco, que era o Melton, o Tyus Jones e o Kyle Anderson, né? O Slow Mo. Ele abriu mão dos três por Jake LaRavia, David Roddy e um outro, eu esqueci, Kenneth Chandler, jogador que durou uma temporada só, uma escolha alta de segunda rodada. Ele parece que ele viu que pesou demais a mão em jovens, achou que tinha uma estrutura muito forte
para trazer esses caras de banco, né? Acho que deu uma pivotada trazendo o KCP, um Ty Jerome, né? Um pouco mais veteranos. Eu acho que o próprio Rook, né? Que ele foi bem alto no draft para escolher o Cedric Howard. Ah, já tem 22 anos, né? Não é um jogador tão jovem, né? Para um calouro. Eu tô animado, gosto do que o Memphis tem, das variações de jogo que pode colocar, né? Começando com o Zach Edey e Jaren Jackson na 4-5, depois ir descendo com o Wells, o KCP e o Ja. Só que eu acho, novamente, questão de saúde, né? Já é ruim. Tipo, a temporada nem começou e eles já estão sem os três armadores, né? Já tá sem quer dizer, dos três só tem um, só tá o Ja Morant que não tá no injury list, mas o Scottie Pippen já vai fazer uma cirurgia, então vai perder 3 meses. O Ty Jerome vai perder pelo menos um mês, né? Aí tem o Zach Edey também tá fora, o Brandon Clark também, infelizmente, é um dos meus jogadores favoritos. Direto, perde tempo com lesão. Então, o Jaren Jackson voltou, né? Então, aparentemente fez um jogo na pré-temporada, né? Aparentemente vai estar pronto para começar. Mas é um time assim, é um time e vai ser a primeira vez, a primeira vez assim, com um camp, né, do novo técnico. Teve aquela demissão bem no finalzinho da temporada regular, né, do Taylor Jenkins. Então, acho que é lituano, né, o Lissalo, se eu não me engano. O Thomas Lissalo assume, diz que vai mudar muito. Ele foi contratado como um expert mais ofensivo, né? Ele era técnico do Paris, se não me engano, antes de ir para a NBA. Então, esperar para ver como joga esse Memphis. Eu acho que corre por fora, uma coisa de play-in. Talvez pela defesa, que acho que tem jogadores bem fortes na defesa, né? Principalmente no garrafão e no perímetro, em wings, né? Nos wings, KCP, o Coward, Jalen Wells. Pensar que são poucos times que têm tanto jogador fora. Didi Jackson nem tanto, mas que o Vince Williams um pouco mais, né? Consegue dar uma ajuda defensivamente. Eu acho que é um time que pode ser chato pode surpreender. Acho que corre por fora, mas a gente não tá na briga lá de baixo junto com os últimos 3 times que a gente vai comentar depois, né? Exato. Acho que pode surpreender, mas também pode ficar nessa mesmice que a gente tem visto na última temporada. Portland Trail Blazers. Eu gosto demais desse Blazers. Eu gosto demais do que o front office tem feito com relação aos jovens. Acho que Scoot poderia jogar um pouco mais, mas também acredito que parte dessa culpa, entre aspas, resida sobre o treinador, né? Mais sobre o treinador e menos sobre o front office, especialmente na temporada passada. Mas, pô, você tem um Drew Holiday chegando, né, pra comandar e pra também mentorar um pouco dessa galera mais nova. Acho que vai fazer um trabalho de Chris Paul, quase, né, nesse time do Portland Trail Blazers. Toumani Camara, que é um excelente defensor. Deni Avdija tem jogado muito bem e melhorado cada vez mais seus arremessos. Jeremy Grant, que parece que tá dando uma sobrada ainda, né? Ninguém o quis. Donovan Clingan e fez a escolha ousada de Ian Hansen pra essa posição aí de big. Mas ele teve jogadas incríveis ainda na pré-temporada. Não sei se você assistiu, André. Alguns passes do Hansen aí no garrafão, né? Por trás das costas. Uma coisa diferente, de fato, emulando muito o que o Jokic faz. Mas também tem um Shadon Sharp, que eu acho que pode ter um grande salto nessa temporada sobre os cuidados de Drew Holiday. Mas acho que a grande questão da temporada é, de fato, a volta de Damian Lillard, né? Que não deve jogar, pelo menos nesse começo, acho que talvez a temporada inteira, né? Aquiles é complicado para um jogador da idade dele mais ainda. E Scoot Henderson também começa machucado. Você sente que esse Trailblazers pode dar uma surpreendida, jogar legal já nessa temporada? Eu acho que vai ser um time divertido para ver, né? Você comentou muitas boas peças, né? Acho que o
A começar pelo Avdija, acho que para mim o Deni tem alguns anos que eu já falo, você fala, esse cara é o próximo que pode ser uma peça tipo que foi o Dalla pro Warriors, tipo foi o Aaron Gordon pro Nuggets, né? Aquele cara que é trocado no meio da temporada, encaixa absurdamente bem e eleva um time de patamar, né? Não sei se ele vai continuar sendo a principal peça ofensivamente, acho que talvez sim, não sei se o Sharp, agora que recebeu a grana, recebeu 92 milhões, um pouquinho mais de motivação pela frente, né? Se ele ganha um pouco mais de protagonismo ofensivo, mas eu acho que o Deni acho que é bem interessante. O Camara, baita defensor, né? Também assinou a extensão dele, então também tá já não vai precisar mais parcelar IPTU, né? E nem IPVA do carro. Então acho que tem umas peças interessantes. O Hansen é bem. É aquele jogo extremamente midiático, vai ser, né? Pela China, pelos passes que ele deu. Eu ainda prefiro ver o Klingon começando, acho que é um pivô mais. Até para ver se o Blazers consegue manter um pouquinho da defesa que teve no final da temporada passada, né? Não acho que seja uma defesa top 5, top 10 como foi. É, tem que lembrar sempre que março, abril, os jogos não são tão. Por exemplo, contra alguns times, né, de que já não estamos disputando nada, facilita essas estatísticas meio desvirtuadas, né? Mas eu acho que o Klinga hoje dá um pouco mais de chance de ter uma defesa forte ali no interior, né? Eu acho que é um time divertido. O Drew, espero que entenda um pouquinho o papel, já tá no final da carreira, né? 35 para 36 anos. Acho que ainda tem bola para jogar, mas acho que hoje no papel dele acho que não vai ser tentar ser o jogador que foi lá no Pelicans ainda lá atrás, bem no começo da carreira, né? Sendo a segunda estrela pro AD. Ah, então espero que ele consiga passar essa parte de liderança principalmente pro Scoot, né? Que eu acho que tá aí indo pro terceiro ano, acho que ainda falta um pouquinho para ele de calma. A capacidade atlética dele é absurda, mas acho que falta arremesso e um pouquinho de compostura ali como armador, né? Para ajudar mais o time. Chegando na reta final, né? Temos alguns times ainda, ou uns mais caros que outros, é verdade, mas nenhum que recebe tanta fé, eu acho, dos populares, quanto o New Orleans Pelicans de Zion Williamson, né? Que mais uma vez vem nos iludir na pré-temporada, vem apresentar um físico que talvez aí seja de fato o melhor desde que entrou na NBA, mas ouvindo o episódio de palpites, André, do ano passado, eu falei exatamente a mesma frase. E, bom, esse time não chegou em lugar nenhum. É um time que tinha muita expectativa quando o Zion chega, e aí a gente fica todo ano batendo nessa mesma tecla chata, né? De sentir que esse time não chegou a tocar nem a superfície do que pode fazer. Mas tem jogadores interessantes e draftou um jogador muito interessante que é o Jeremiah Fears, né? Que inclusive vai usar a camisa 0, ficando no Fears, o que é muito incrível, já chega com uma aura imensa. Mas tem aí Herb Jones, Trey Murphy, Ives Smith na posição de center, né? Derek Queen chegando e, enfim, outras peças que compõem o elenco. Não começam a temporada Kevin Looney, que se despediu do Warriors, e DeJounte Murray, né? É um cenário muito complicado, porque, de novo, esse Oeste está muito povoado. E ter boas peças, um bom futuro, hoje em dia não é mais suficiente. Acho que nem para bater play-in nesse Oeste. Acho que a gente pode falar de 12 times que tem chance de
de ir aos playoffs juntando com o play-in. Então é muito difícil colocar os times que vão ficar de fato de fora da pós-temporada. E o Pelicans é um que, se o Zion fizer a melhor temporada da carreira, pode beliscar esse play-in. Mas se a gente vê mais uma vez o que a gente tem visto todas as temporadas, né, meses marcados por lesões, por falta de continuidade, de preparo físico, pode ser que a gente veja o que a gente tem visto nos últimos anos. Pois é, como eu falei mais cedo, alguma coisa acontece no Pelicans, né? O próprio Dyson Daniels falou isso, né? No site ele falou, alguma coisa inexplicável que acontece naquela cidade. Aí, por exemplo, a gente vê o Kevin Looney falou que não vai começar a temporada, né? As últimas 4 temporadas, 328 jogos, ele perdeu 14. Já tá fora um mês. Nem chegou, nem começou a temporada, nem já vai perder um mês de temporada no Pelicans, né? O DeJounte Murray tá se recuperando também do Aquiles dele também, né? Que estourou. Imagina que ele volta na virada do ano calendário, né? Mas, não sei, é um time que tem boas peças. O Zion tá num físico absurdo, né? Pelo que a gente viu nas fotos e nos jogos da pré-temporada. Acho que ainda falta. Tem essa questão de ser um novo regime, né? O Joe Dumars começou, é o primeiro ano dele como executivo principal. A ver como isso fica também com o técnico, né? Com o Willie Green, que não é o técnico, a escolha dele, então sempre tem essa questão de dar um ano de chance para ele se provar e depois vem um novo técnico. Mas é um time que não sei se surpreende. Eu vi os palpites também, eu vi algumas pessoas mais animadas. Eu acho que vai ser time vai ter aqueles lances deles de sempre, o Alvarado se escondendo no cantinho ali, roubando bola, o Jordan Poole fazendo 3, 4 bolas de 3 seguidas, né, depois errando 2 e ficando olhando para trás e vendo o time tomar lá atrás, né? Então fica essa dúvida. Mas tem o Queens, o Derek Queen e o Jeremiah Fears, né, 2 rookies que escolhidos cedo na loteria. Não podem. Espero que joguem bem também. Mas tudo muito centrado no Zion, né? No que esse Zion, que já tá indo para a 6ª temporada, né? Acho que já tá também na hora da gente ver se aquela temporada que ele teve de All-Star, se aquilo lá virou. Fez 2 temporadas ele de All-Star, né? Mas ele teve uma antes da lesão e a depois, ver se aquela temporada, principalmente a depois da lesão, se aquilo ali foi o real dele e se ele consegue manter se manter em quadra, né? Que foram só 30 jogos ano passado. Sacramento Kings, outra questão gigantesca de um time que Tinha esquecido. Desculpa te cortar, mas eu tinha falar só do Phoenix e do Jazz. Tinha esquecido do Sacramento. Pois é, ele tá aí, né? Mais um primo californiano, o primo esquecido, de fato. Domantas Sabonis e Keegan Murray não iniciam a temporada. Chegada de Dennis Schroeder, né? Zach LaVine chegou na trade deadline. Aí você tem Malik Monk, DeMar DeRozan, que também chegou. E aí, pivôs. Sem Domantas Sabonis, Drew Eubanks, Isaac Jones e Maxime Haino. Eu não sei se esse Maxime Haino é rookie ou alguma outra coisa, nunca ouvi falar, pra ser sincera. A chegada tardia, mas chegada de Russell Westbrook para essa posição também de point guard, Keon Ellis, Dario Saric, Devin Carter, Doug McDermott, que continua na NBA, né? Muitos vão embora e Doug McDermott permanece. Não sei se o Westbrook nessa altura do campeonato muda patamares. É óbvio que a ausência do Sabonis é muito mais sentida do que qualquer presença de Westbrook agora. Mas é uma defesa que continua fraca, falta de proteção ao redor do aro, especialmente porque o Sabonis fica muito sobrecarregado na armação. Esse time tinha Tyrese Haliburton e tinha... De'Aaron Fox, exato. E tinha De'Aaron Fox, pegou os dois e perdeu, né? Fez a decisão errada, de fato. Não sei nem se pega play-in, viu? Sendo muito sincero, acho que o Sabonis
Não vê a hora de dizer tchau. Eu acho que é bem isso mesmo. É um time estranho. É o Bulls envelhecido, né? Infelizmente, porque é Lavine e DeRozan, né? Então só troca o. Tem um leve upgrade do Vucevic pelo Sabonis, né? Mas de resto é isso, é o mesmo elenco que não vai a lugar nenhum. Espero que pelo menos a única torcida que eu tenho é que fique fora da zona do play-in, nem não arrisque ficar na zona do play-in e, com isso, e perca a chance boa de conseguir um calor ano que vem, né? Pelo menos alguém que dê um soprinho de esperança pro torcedor do Sacramento, né? Eu acho que é um time que não briga por nada, já começa a temporada sem esperança alguma. E eu acho que é a pior parte, com uma folha absurda de alto, né? Pagando caro e com os jogadores que não. Tirando, acho que uns Sabonis, jogadores que não tem muito mercado para conseguir trazer alguma coisa de retorno, né? Talvez o DeRozan só porque ele tem um salário não garantido na temporada 26-27. Então aí seria alguém pagando para poder se livrar do salário e querer espaço na Free Agency 2026, né? E aí, Phoenix Suns. Devin Booker continua lá mais um ano, inclusive o Speed foi na casa do Devin Booker, né? O cara tem uma coleção de carros muito incríveis e eu também ficaria no deserto de Phoenix se eu pudesse, se eu tivesse ganhando 53 milhões. Mas é um time que entra para essa temporada com Devin Booker, Grayson Allen, Dillon Brooks, Ryan Dunn e Mark Williams, né? Mark Williams foi para lá, mas seleciona uma das melhores histórias do draft, que é Kaman Maluak, para essa posição de big. Ainda tem Colin Gillespie, Nigel Hayes, Royce O'Neal continua por lá. Rasheer Fleming também chegando através do draft, né? É um time que abraçou de vez a reconstrução, mantendo o seu principal pilar, que sempre foi e sempre será Devin Booker. Foi tipo, vamos resetar tudo, não deu certo, mas o Devin Booker deve e precisa ficar. Talvez assuma até uma posição mais de point guard agora, né? E menos de shooting guard nessa nova rotação. E é uma oportunidade de começar de novo. Você acha que já com a responsabilidade de ir aos playoffs? Não, eu acho que ainda não. Eu acho que, não sei, assim, ainda sou bem cético com esse Suns, principalmente pelo dono, né? Acho que quando um dono novo entra com essa postura como ele teve, né? De trocar, de querer ser o protagonista, acho que é sempre o pior cenário possível. E já se mostrou, né? Logo no começo, desde que ele chegou em Phoenix. Eu acho que o Phoenix tem uma chance aí de começar a reconstruir, né? Tem algumas peças. Eu acho que o Devin Booker é principal, e pelo jeito ele também não quer sair. Se quisesse ter saído, né? Já viu aí o KD já mostrando que teria um caminho, era só ele pedir. É, só a única coisa que me incomoda um pouco assim, para que pegar o Mark Williams? Assim, sendo bem, né, ainda pagando, porque eles pagaram relativamente caro, né? Deram uma ou duas escolhas de primeira rodada pro. Ok, que uma foi uma troca lá no final dessa primeira rodada, que o Hornets pegou. Esqueci o nome agora. É que ele também só draftaram o Branquelo, armador do meio ali, do meio dos Estados Unidos, né? Difícil. O segundo que eles pegaram. É, o McNeely, Liam McNeely. Tava pegando o nome dele aqui. Tendo draftado o Maloak com 10, ele tá cru, extremamente. Isso é fato, a gente olha nos jogos já, logo de pré-temporada, já vê que estão falando, mas assim, o Suns não vai disputar nada, né? Não tem porquê. Aí você pega um cara que foi trocado no passado pro Lakers, troca rescindida, virou aquele Aue todo, tá no último ano de rookie scale dele, né? Então ele tá querendo pensar mais na grana dele. no- Ainda tem essa questão da lesão, todo mundo agora vai ter sempre essa dúvida quanto a ele, né? E ainda tinha o Nick Richards e o Oso Igudaro, que dos
quatro hoje é o melhor, é o Igudaro. O melhor pivô que o Suns tem é o Osso, mas que não deve jogar mais tanto. Então, assim, eu acho que deveria apostar mais nessas peças de jogadores que devem fazer parte do próximo ciclo pro Suns, né? Eles não têm as escolhas, dificulta muito isso de não ter as escolhas, você também não pode jogar a temporada fora do jeito que tá, então por isso dá para entender eles manterem, né, um Allen, um O'Neal, Dylan Brooks, nem tentarem se desfazer logo de cara do Dylan Brooks, né? É um jogador que tem valor. Então acho que faz sentido ter esses bons veteranos, trazer o Nigel Hayes-Davis, né, que já tem 31 para 32 anos lá da Europa. Então, assim, gosto quando eu vejo isso, vendo pelo menos tendo uma cara de elenco, mas tenho essas dúvidas quando, por exemplo, essa decisão de pivô. Você fala, já que tá perdido, deixa o Maloc ganhar corpo jogando, bota ele no fogo, né? Então, acho que é esse time que não vai a lugar nenhum, mas também não vai ter nem a esperança de uma escolha, né? Então tudo vai se resolver em torno do Devin Booker mesmo, como a esperança para o futuro. E falando aí por último, do time que de fato está em maior reconstrução, né? Que aposta, inclusive, muito alto a escolher esse Bailey, mesmo ele dizendo que não queria ir para Utah. E esse Bailey demitiu o seu agente, né, André? Depois, se você tiver alguma questão aí sobre isso, a dizer, nos conte, nos elucide. Nesse momento, eu tô acreditando firmemente que ele vai vir para calar a boca de muita gente e pode, inclusive, papar esse Rookie do ano justamente por esse espaço que ele vai receber, né? É uma franquia que aposta num jogador que não quer ir, então vai dar todas as condições possíveis e imagináveis para que ele se desenvolva dessa maneira. Mantém Lauri Markkanen, e aí tem Isaiah Collier, Walter Clayton e Keontae George de armadores. Junto com esse Bailey tem o Bryce Sensabaugh, tem o Svi, aí ele já tem um nome mais difícil de falar. O irmão de Jalen Williams tá por lá, né? O Cody. Taylor Hendricks também. O Nurkic foi parar em Utah, o pobre. Kevin Love foi parar em Utah. Kyle Anderson foi parar em Utah. E o Niang também, né? Que não começa a temporada. A gente falou do Suns e eu não mencionei o queridíssimo Jalen Green, né? Mas ele também não começa a temporada. Você acha que, diante desse elenco e de um time que claramente é a 15ª escolha de todo mundo, né? Na posição aí do Oeste. Inclusive vitórias projetadas aí por volta de 20, 25 nessa temporada, rebuild completo. A história da temporada pode ser, de fato, Ace Bailey vencendo Cooper Flag na corrida de rookies? Olha, a pré-temporada ali me deu uma animada maior. Não achava que ele tinha chance alguma, mas acho que ele mostrou um lado bom. O segundo lado bom dele, acho que desde o draft, desde as escolhas terríveis que ele fez, né, na época de draft, tudo. A primeira escolha boa dele foi demitir o agente, né, acho que é Sharif também, Sharif Cooper, que é pai do Sharif Cooper, que foi draftado pelo Hawks em 21, mas foi two-way, rapidamente saiu fora da temporada e curiosamente recebeu uma oferta de two-way do Washington Wizards que diziam ser a escolha preferida dele no draft, né? Ele queria cair para sexto, então a gente vê talvez aí o Bailey sendo usado pelo agente dele, né, que estava mais interessado em achar uma boquinha pro filho dele. Demitiu, eu acho que um bom sinal. E acho que um bom sinal é que ele caiu num time muito bem treinado, né? Acho que o Will Hardy é um baita de um técnico. Acho que se o Ace bloquear essa coisa toda, todo esse barulho que veio com ele do draft, né? Ele tirar fora isso e focar agora em quadra, ele tem bola para ser um candidato forte a Rookie of the Year. Acho que primeiro que ele não tem ninguém à frente dele no próprio elenco, né? Para pontuar, tem só o Lowry de jogador veterano, estabelecido, um jogador muito bom, né? O Lowry acho que é um jogador de nível All-Star, mas acho que dá para
dá para ele beliscar esse prêmio sim se ele começar bem a temporada logo do começo. Mas acho que tirando, é um time de rebuild, né? Acho que antes da loteria, muito se falava que você olha o elenco, eles não têm um jovem, não tinham assim, né, que jovem muito potencial absurdo, né? Eles estão há muitos anos escolhendo ali no miolo, 9 10 o Taylor Hendricks foi nono, o Cody Williams, irmão do J.W., foi acho que décimo primeiro. Então, e todos os jogadores que não inspiram confiança ainda, né? Mas acho que agora muda um pouquinho. Acho que o outro calouro também surpreendeu bastante lá de começo. A gente achava que ele poderia ser é o Clayton Jr., né? É um armador, foi a final do NCAA. Então, é um cara que via assim falar, pode ser um bom armador, aquele floor manager, né? Para conduzir o elenco, tudo, e tá mostrando isso. Então, acho que ajuda se você conseguir ter pelo menos esses três jogadores, né? Vamos pensar o Lowry, o Ace e o Clayton nessas três principais posições. Dá para enxergar alguma coisa para construir. Quer dizer que vai jogar para 30 vitórias, 35? Eu acho que não, quase impossível. Menos que alguns jogadores deem um salto inesperado, assim, né? Então acho que é um time para a maioria dos times do Oeste descansar. Infelizmente é a realidade do Jazz, mas pelo menos acho que o Ace traz um pouquinho de esperança assim pro torcedor, né? De ver um jogador com prospecto que pode visualizar ele no futuro num time tentando ser competitivo, né? Isso acho que é o segundo também o segundo sopro de esperança para o Jazz, além dos uniformes, né? Acho que eles finalmente tiraram aquele uniforme preto e amarelo marca-texto horrível, voltaram com as montanhas e o roxo, né? Acho que ficou um design bem bonito pelo menos em quadro, se o time não vai ser tão bom, pelo menos visualmente vai estar mais bonito de ver. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dos previews. Espero que vocês tenham ouvido os 3 episódios em 2 dias do NBA das Minas. Eu sei que o de palpite vocês estão vendo, porque ele já tá com números absurdos. Mas, André, antes de mais nada, agradecê-lo e dizer pra todo mundo que André volta, obviamente, mais essa temporada. E perguntar o seu palpite aí pros 4 times que mandarão nos playoffs. Quadra, né? Mando de quadra do Oeste. Eu acho que ficam os quatro mesmo. Acho que é OKC, Denver, Wolves e Rockets. Acho que provavelmente nessa ordem. Talvez só inverta Rockets e Wolves. Mas acho que é difícil fugir disso. Pelo menos agora e considerando a saúde atual dos jogadores, né? E sempre um prazer. Sabe que o NBA das Minas precisar é só chamar que tô de volta aqui. Maravilha. Um abraço pra todo mundo. A gente volta na semana que vem.